Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com o médico Marco Aurélio, ele é pneumologista pediátrico e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Por que escolher a medicina como profissão? Eu acho que a medicina me escolheu, porque no terceiro ano do ensino médio eu ainda não sabia o que fazer, não tinha noção. Eu sabia que era da área de saúde, mas não tinha uma escolha específica. Quando eu fui fazer vestibular, algo na minha alma chamou a atenção para a medicina e foi assim, acho que por intuição, muita coisa na minha vida por intuição. Mas é muito certo, não faria outra coisa hoje em dia. A medicina está na minha alma mesmo. E são quais os maiores desafios enfrentados na época da formação? Na minha época eu já tenho 30 anos de formado e a gente tinha muito pouco acesso à informação de uma forma rápida como vocês têm hoje, né? Com a internet, com o advento da internet, a coisa ficou muito mais simples. A gente ia para os livros, né? Para os periódicos, para as revistas científicas, para os livros básicos. E, geralmente, como eu fiz em escola pública, eu fiz na Universidade Federal de Sergipe, os livros eram muito antigos. A gente tinha acesso à biblioteca, coisas mais ultrapassadas. E hoje em dia não. Hoje em dia, com a informação na sua mão, no tablet, no computador ou no celular, você tem a instantaneidade da informação. Isso é muito bom. Essa, para mim, é uma grande diferença. Quais são os conselhos que poderia dar para quem está começando? Não ter pressa. Não ter pressa, porque é muito conteúdo, é muita coisa para se aprender e, principalmente, não ter pressa em querer aplicar sem ter pelo menos um mínimo de prática com o paciente. A medicina, de fato, né, eu estou falando algo que é chover no molhado, mas a medicina não se aprende com os livros, com os textos, se aprende olhando nos olhos do paciente, conversando com o paciente, examinando o paciente, à beira do leito. É ali que se aprende medicina. A técnica não é nada se você não tiver uma alma olhando para outra alma. E quais foram os critérios para escolher a especialização? Eu creio que do mesmo critério que eu usei no meu último ano de escola. Eu estava fazendo residência de pediatria em São Paulo, terminando a residência, e as pessoas, os meus colegas, já estavam se encaminhando para suas especialidades. Alguns já tinham noção desde o começo da residência de pediatria. E eu não. Eu fui me encantando basicamente pelas crianças que apresentavam as patologias que me chamavam a atenção, como o hospital. Na minha época, era um hospital de referência só de pediatria, não são tão comuns, né, no Brasil. A gente recebia muita criança com patologia respiratória, muita criança. E São Paulo tem um período de sazonalidade muito marcante, né, por causa do inverno, por causa da temperatura, por causa da poluição. E eu tive sorte de ter preceptoras muito boas nessa área. Então, uma junção de coisas, além da intuição, foi uma soma de fatores. Você recomendaria sua especialização para alguém? Com toda certeza. Pela carência que a gente tem e pelo fluxo, pela demanda que existe, eu recomendaria que os novos pediatras se atentassem para uma especialidade. Embora a pediatria, eu costumo dizer que nós somos quase dinossauros do rock, né? Somos poucos e talvez sejamos menos ainda nos próximos anos, porque as vertentes da medicina escolhidas, dentre elas não está exatamente a pediatria, mas daqueles que escolhem, que são abnegados, eu recomendaria sim, porque existe uma carência muito grande na minha subespecialidade. O que é ser um médico de excelência para você? Além da parte técnica, de estar sempre atento, sempre
lendo, sempre estudando, sempre observando, sempre conversando com os colegas, conversando com as outras especialidades, conversando com as outras áreas da saúde, porque ninguém é uma ilha, ninguém consegue fazer medicina sozinho. A gente precisa estar sempre apurando o lado emocional. Se você é um médico e é um médico que não se organiza, que não se sensibiliza, que não busca tratar o seu lado emocional, o seu equilíbrio, sua saúde mental, você vai ser um médico capenga, vai ser um médico que não vai ter uma visão humanista das coisas. Eu sei que eu não estou dizendo que a medicina tem que ser um sacerdócio, eu também não tenho essa visão, né? Talvez tive lá no passado, hoje em dia não tenho. Medicina é uma profissão como qualquer outra e a gente precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar bem, porque a gente lida com saúde e a saúde das pessoas e vidas humanas. Então, isso também é importante, mas para isso, para ser excelente no que você faz, é tratar-se com carinho, tratar-se com respeito, para poder saber tratar o outro, o paciente também na mesma linha. Qual a relação que você faz entre saúde mental e medicina? Acabou de falar, né? Total, né? Eu diria que sou um dos poucos médicos que tangencia isso e sou um pouco fora da curva, porque eu sou médico e sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta da constelação familiar. Embora seja uma pessoa da ciência, e muita gente não acredita que constelação seja uma coisa científica, mas eu vi na prática, na minha vida pessoal, na minha vida particular e na vida das pessoas com as quais eu tive contato e tenho contato através da constelação familiar, que isso traz um grande bônus, né? Então, não tem como ser uma coisa longe da outra, uma coisa distante da outra. Para mim, terapia tem que ser obrigatório para todo médico. O que ainda deseja alcançar na profissão? Não tenho grandes fantasias em relação à minha profissão, nem na área pública, nem na área privada. Eu desejo alcançar o máximo possível de pessoas que eu possa tratar, cuidar, receber, acolher com carinho, com respeito, com técnica, com todos os artifícios e as estratégias que eu possa tratar uma criança. E, logicamente, o pediatra não é um médico da criança só, é um médico da família, que trata a todos de uma forma generalista. Então, o que eu desejo, o que eu espero da minha profissão é isso, que eu consiga fazer talvez cada vez melhor, talvez com cada vez mais humanização. Como é a relação com a morte e o que isso interfere na sua profissão? A relação com a morte. Bom, minha relação pessoal com a morte é a proximidade, porque a partir dos 50 anos, que a gente dobra o cabo da Boa Esperança, e eu já estou nos meus 55, indo para os meus 56, a gente vai se aproximando, né? Filosoficamente, poeticamente e realisticamente com a morte. Então, é isso. Eu espero que tenha muitos anos para ver você florescer, ver os meus filhos florescerem, né? Quem sabe os meus netos. E em relação aos pacientes, a morte é sempre triste, né? Ninguém imagina que vai tratar alguém no intuito de levá-lo ao resultado de morte. Mas com o tempo, não que eu me desensibilize, que eu perca a minha integridade emocional em relação à morte, mas eu sei que vai acontecer e, em alguns casos, a morte é inevitável. A gente só pode dar o conforto e o amparo, né? A gente só pode dar aquilo que o paciente merece como
um sinal de hombridade e de acompanhar esse paciente até o último momento, mesmo sendo uma criança e também por ser uma criança, lógico, além da família. Defina todos os anos de estudo e trabalho em uma palavra. Dedicação. Simples assim, dedicação. Dedicação, eu diria que mais uma palavra, dedicação e compromisso. Por quê? Porque sem dedicação e sem compromisso não adianta você ter competência. Não vai adiantar absolutamente nada a sua competência se você não tiver o devido compromisso com o seu paciente, com o seu emprego público, o seu emprego privado, com o seu consultório, com os horários, com os momentos que o paciente precisa, com os acessos que ele vai ter em relação a você, hoje em dia com a tecnologia. Então, dedicação e compromisso. Competência, eu ficaria em terceiro lugar. Tá bom, obrigada pelo tempo e paciência. E é isso, gente.